Pé na Areia Podcast invadindo sua praia aqui neste semana de festejos religiosos e várias outras datas comemorativas. Eu sou Robson de Castro e lembrando para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, compartilhar esse conteúdo, lembrando que é um conteúdo gravado. E o mundo hoje vive vários conflitos e muita intolerância religiosa, humana, muitas guerras acontecendo, seja na Ucrânia contra a Rússia, atualmente parte ali do Hamas, que defende a Palestina contra Israel. E para a gente discutir essa questão de como as pessoas podem e, em tese, deveriam respeitar umas às outras, a gente está aqui recebendo hoje o Wagner Fidelis, que ele é pastor evangélico, já esteve aqui batendo papo com a gente aqui, e o Jacó Neto, um bandista, ex-vereador aqui em Mongaguá, foi candidato a prefeito. Sejam bem-vindos, é uma alegria receber vocês aqui nesse novo espaço mais amplo e tal. Parabéns, tá bom. Eu acho que a gente tem que colocar novamente, pôr em prática a discussão, né? A gente tem que abrir o microfone para que várias pessoas possam expor suas opiniões, falar sobre os assuntos do momento. Eu acho que essa é a intenção do Pé na Areia Podcast. Sejam bem-vindos novamente. E o momento agora é meio complexo, porque a gente vive um cenário de conflitos, né? Estourou recentemente aí, muita violência. Eu queria ver com vocês essa questão a humanidade deveria ser mais tolerante, né? Como é que vocês vê essa questão da tolerância, do respeito ao próximo? E começando pelo Wagner, né? Pra gente também a visão evangélica, como é que é lidar. Inclusive você trabalha no sistema penitenciário. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado, Jacó Neto, é um prazer estar aqui. Prazer. Nós não temos nada de igual praticamente, até na forma de pensar, mas isso nunca nos levou a desrespeito algum, e muito pelo contrário, tem um carinho muito grande pelo Jacó Neto, isso desde pequeno, que ele é pouca coisa mais velho que eu. Ele tem os cabelos brancos, não te denuncia, não? Isso é o ônus de ser líder religioso, né? Novinho. E parabéns pelo novo espaço, né? Tá muito bom, muito bacana. E parabéns também pelo assunto. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, e justamente nós estamos passando, o mundo está acompanhando o que está acontecendo lá no Oriente Médio. E assim que o Jacó Neto chegou aqui, logo de cara a gente já começou a conversar e ele falou algo que para mim foi de extrema relevância e me levou a refletir, né? Nós não estamos atrás de tolerância, mas sim de respeito. Porque eu acho que engloba tudo isso, né, Jacó Neto? Olha, bom dia a todos, bom dia, obrigado pelo convite, viu, Robson? Obrigado pela parceria aqui. Eu acho que você falou que nós não temos nada igual, nós temos sim. Nós temos respeito pelas diferenças e pelos seres humanos. Nós dentro de cada fé, dentro da minha fé e dentro da tua, nós praticamos o bem. Sim. Nós fazemos a assistência social, nós fazemos a parte religiosa, nós respeitamos as pessoas, nós compartilhamos da mesma sociedade. Sim. Então acho que nós temos mais coisas em comum do que divergente. Aliás, religião não é divergência. Você é evangélico, eu sou um bandista. Qual é o problema? Sim. Né? Se você fosse preto e eu branco, qual é o problema? Né? Se você fosse estrangeiro e eu sou filho de armênio, você brasileiro raiz, qual é o problema? Então eu acho que, primeiro que aquilo que eu falei, essa palavra tolerância, ela tinha que ser extirpada. Porque eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Sim. E eu não tolero as pessoas, eu respeito as pessoas. Eu não tolero a diferença porque ele é evangélico, eu sou um bandista, eu tolero porque você é meu amigo. Não, eu te respeito e respeito a tua crença. Então eu acho que a palavra tolerância, ela cai na mídia. Né? Na mídia mal usada, né? Ela é mal usada. Sim. Ela é mal usada, a palavra tolerância. Então você é obrigado a tolerar, você é obrigado a respeitar. A lei manda você respeitar. Né? Então eu acho que eu sempre falo que o mundo não deveria ter religião. Nenhuma. Uma só. Porque tudo aquilo que você põe cerca dá briga. Tudo. Certo? Exatamente. Tudo aquilo que você coloca cerca dá briga. Mas eu acho que existem maneiras e maneiras de tratar o próximo. Existem maneiras e maneiras de você tratar o teu diferente. Certo?
como a Umbanda e o Candomblé vêm há muitos anos, desde a época da escravidão, né, reclamando do tipo de tratamento que é dado, né? Porque a religião de matriz africana no Brasil, ela sofre não só a intolerância religiosa, o desrespeito religioso, ela sofre o racismo religioso, Sim. né? Isso depois nós podemos abordar e eu vou chegar no porquê, certo? Mas isso aí talvez seja no decorrer da conversa. Sim, Pois, na verdade, isso aí só foi o papo de apresentação. Obrigado pelo convite. muito bom. Não, é interessante a gente colocar isso em pauta, porque tem muitos problemas que poderiam ser superados pelas pessoas, que parte do princípio do que você falou do respeito. Poxa, não custa. A pessoa defende uma coisa, age de certa forma, deixa ela viver a vida dela e pare de encher o saco dela, né? Sim. O problema é quando parte para uma violência, ou como o próprio Jacob falou, essa questão do querer destruir. Inclusive, você citou uma coisa que a gente já conversou no outro podcast. O povo armênio foi uma vítima. Foi não, tá sendo. Tá sendo ainda. E- Tá sendo. Foram 120 mil armênios agora dentro de Nagorno-Karabakh, que era um território neutro, mas de armênios, e Voltou a ter historicamente era território armênio, e depois da quebra da União Soviética, a própria União Soviética deu para o Azerbaijão. Os armênios étnicos que moravam até há pouco tempo nesse lugar, que eu conheci esse lugar. Você esteve lá, né? Eu estive em Nagorno-Karabakh, então, da cidade da capital nossa, Yerevan, até Nagorno-Karabakh dá 2 dias de viagem. Estrada precária. Então, porque eles não têm aeroporto. Não tem aeroporto, não tem nada. E os armênios étnicos estavam lá, 120 mil, 150 mil. Não, minto, na época tinham 300 mil armênios, né? 150 mil nessa última intifada deles, ela conseguiu fugir, e 150 estava lá, 120 mil estavam lá. E o Azerbaijão resolveu retomar o território que a União Soviética deu para ele, mas que era território historicamente armênio. De população que morava lá, de etnia armênia. Então agora a Armênia está tendo que absorver 120 mil armênios étnicos, mas de outro país, que é Nagorno-Karabakh, né, que agora não existe mais, virou Azerbaijão. Então, na verdade, só que essas pessoas, desde que teve a guerra o ano passado, ano retrasado, eles estavam lá sem comida, sem remédios, sem hospitais, morrendo de fome, morrendo com doenças. Então, assim, sem combustível. Eles massacraram de uma tal forma que a gente fala que... Eu costumo falar que o povo armênio, acho que ele veio para a Terra para sofrer, porque não é possível, né? O Império Turco Otomano fez o que fez com os armênios, né? Tanto é que parte da minha família está no Brasil por causa disso, por causa do genocídio de 1914. Primeira Guerra. O primeiro genocídio, o pessoal fala do genocídio dos judeus, foi o Holocausto, mas pouca gente fala do genocídio dos armênios, né? Parece que algumas tragédias são mais importantes divulgadas do que outras, né? Porque depende às vezes a gente fala que depende da importância financeira Sim. de cada etnia, né? Por exemplo, quem que é o armênio no como é que fala? No player mundial, né? No mundo das finanças, quem são os armênios na economia global, né? Não importa, né? Agora com a guerra de Israel com Hamas, né? E, na verdade, erroneamente o pessoal fala assim, Israel contra a Palestina. A Palestina não existe. Sim. A Palestina não existe, né? Então é Israel contra o Hamas, contra um partido que para muitos, né, e para mim também, é uma célula terrorista, certo? Que não é apoiado pela população de Gaza, certo? É um partido político apoiado por 16% dos moradores de Gaza. E nem por toda a religião muçulmana, aliás. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A religião muçulmana, se você ler, ela é linda. Sim. Né? É linda. O Corão, se você resolver traduzir ao pé da letra, ele é lindo. O problema são os extremistas que, como acontece com a Bíblia, como acontece com todos os livros sagrados. Né? O cara lê, interpreta do jeito dele e faz do jeito dele. Então... Agora essa questão é que tanto a Igreja Católica como o protestantismo cometeram os seus erros gravíssimos, né? Tribunal da Santa Inquisição, Guerra Santa, Cruzadas, essas coisas todas. Mas todas elas, ao longo dos anos, fizeram lá uma meia-culpa, né? E aboliram essas práticas que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com crença e com fé. Mas, especificamente, essas células terroristas, elas continuam na tal da jihad, né? Exterminar.
pro terrorista, a guerra não é por território. Eles dizem que enquanto existir um judeu no mundo, a jihad continua. E aí as pessoas podem pensar assim, mas isso é um problema do judeu. Não é o judeu. Porque depois que, se eles tivessem se eles chegassem a esse efeito, a esse objetivo, depois seria o católico, depois seria o umbandista, todo mundo que pensa diferente deles. Foi basicamente o que aconteceu na Segunda Guerra. Sim. O Hitler decretou contra o judeu, aí depois foi contra os negros, homossexuais, deficientes. Inclusive, quem tiver curiosidade, tem uma série excelente que é baseada num livro, que é o livro de... Não é Utopia, tem outro nome, esqueci agora. É O Homem do Castelo Alto. Tem no Amazon Prime Video. É uma série excelente que mostra um cenário que aconteceria com o mundo se os nazistas tivessem explodido a bomba nuclear primeiro. Excelente, é uma distopia. Um excelente conteúdo, é muito bom e mostra isso. Inclusive tem uma cena que é até marcante, dando um spoiler rápido. Tem uma cena que o cara tá dirigindo um caminhão numa estradinha lá, e tudo foi dividido entre os nazistas e os japoneses. Aí o cara tá dirigindo um caminhãozinho e tal, aí ele vê fuligem caindo do céu, né? Tá nublado e tal, fuligem, ele fala... Ele para o caminhão, aí tem um soldado nazista de fronteira lá. O que é isso? É que hoje estão queimando os deficientes. Sabe, tem umas sacadas chocantes assim, mas mostra e é pura realidade. É uma realidade que aconteceu mesmo, né? O Jacó citou a questão do povo armênio desde a Primeira Guerra. Meus bisavós foram para campo de concentração. E na Segunda Guerra... Dentro da Turquia. Dentro da Turquia. Porque, na verdade, é assim. Eu só vou discordar um pouquinho. Não Sim. discordar, vou acrescentar o negócio que você comentou. Porque eu tenho familiares que nasceram em Jerusalém. Tenho tias avós que nasceram em Jerusalém, da parte oriental, né? Que historicamente seriam dos palestinos. Na verdade, a briga não é tão religiosa, não. A briga é territorial. Sim. Porque em 1948, a ONU decidiu que onde era historicamente terra dos palestinos, ali ia ser fundado o Estado de Israel. Sim. Aí começou a briga. É a mesma coisa que alguém chegar aqui, na São Paulo. Bom, capital e grande São Paulo agora vai ser outro país. Quem tá aí dentro cai fora, vai tudo para o interior, para Paraíba, para Mongaguá, né? E aqui vai ser outro país, aqui vai ser outra cidade. Você cai fora. Foi mais ou menos isso que aconteceu em 1948. O né? Império Britânico. A faixa de Gaza é Só puxa o microfone um pouquinho. A faixa de Gaza é o maior campo de concentração em céu aberto do mundo. São mais de 2 milhões de pessoas muradas, cercadas pelo mar e pela tropa de Israel. Historicamente, está lá, os navios, não deixam eles fugirem pelo mar. O Egito bloqueia. O único país que eles têm fronteira seria o Egito, né? Depois de Israel. Israel murou. Eles passam com 60%, 65%. Isso é 18. Há 18 anos eles estão numa situação de murados, em campo de concentração a céu aberto. As construções é feita com demolição reciclada. Eles passam fome. Eles têm 65% de desemprego. Então, num lugar desse, é claro que vai nascer um grupo revoltado, uma célula terrorista, como aconteceu no Hamas. Por uma decisão certo? da ONU. Na verdade, por uma decisão da ONU e agora, assim, eles jamais teriam que ter feito isso. Né? Lançado mísseis contra Israel, invadido, sequestrado pessoas. Eu acho isso, olha, mas isso não é o povo palestino. Não. Tem que deixar bem claro. Só que já está imperando a xenofobia. Certo? Por quê? Porque a Palestina não existe. Existe a faixa de Gaza, onde abriga parte dos palestinos, que eram donos onde está assentado Israel. Existe a Cisjordânia. Os palestinos estão concentrados ali, certo? Na Cisjordânia, uma parte na Cisjordânia e uma pequena parte em Gaza. Sim. Né? Aliás, o pessoal de Gaza não tem passaporte. Eles não existem. É desumano o que a ONU fez, então, né? É desumano. Aí o que acontece? Aí você criou-se uma célula, claro, onde você tem fome, onde você tem falta do básico, de medicamento, de oportunidade, de perspectiva, de futuro, de nada. Certo? O que acontece ali naquele lugar?
É uma panela de pressão. Vira uma panela de pressão. E essa panela de pressão explodiu, mas estava avisado que isso aí ia explodir. Certo? Só que Israel, quando foi fundado o Estado de Israel, é pegar a história. Sim. Né? Israel pegou um pedaço do sul do Líbano, parte do sul do Líbano. Israel pegou praticamente quase todo o território onde viviam os palestinos. Israel pegou uma parte da Jordânia, uma parte do Egito e uma parte da Síria. Ocupou um Aí o pessoal território fala, enorme, né? ninguém gosta de Israel. Mas pera um pouquinho, ele pegou o território de todo mundo. Culpa de quem? Da ONU. Porque o que a ONU tinha que ter feito era o seguinte, nós vamos deixar essa parte para os palestinos, Sim, essa parte para os sim. hebreus, para os judeus, para os israelitas, e essa parte para os palestinos. Vamos fundar o Estado de Israel, vamos fundar o Estado da Palestina. É isso que eles vêm reivindicando desde 1948. Eles quiseram fazer... Fundação do Estado palestino, onde abrigue todos os palestinos étnicos, que eles não têm país, eles não têm passaporte. Certo? Só que nada disso que eu estou falando justifica o que o Hamas fez Sim, contra Israel. sim, Só sim. que também não justifica o que Israel está fazendo com a faixa de Gaza. Eu acho que agora é um momento de se fazer uma profunda reflexão para se resolver esse problema de uma vez por todas. Porque eu compreendo o que você disse, porque Israel, aquela região, se a gente for olhar antes, era do povo judeu. Foi passando a história, veio o Império Romano, tirou o povo, a diáspora espalhou o povo todo pelo mundo. Caiu o Império Romano, veio o Império Otomano e foi tomando tudo que tinha. Inclusive a parte da história que você falou do seu povo. E o Império Britânico, ele precisava de ajuda para parar o Império Otomano. Então ele procurou judeus e prometeu que se os judeus ajudassem contra o Império Otomano, os judeus teriam seu Estado. E fizeram a mesma coisa com os palestinos. Ah, que bom, né? Bela de um acordo, né? Né? A terra é a mesma, né? Na verdade é assim. O grande erro foi ter criado o Estado de Israel e não criado o Estado Exatamente. e não ter criado o Estado da Palestina. Aí a ONU veio para tentar resolver essa questão, só que não resolveu, porque tem dois povos e criou só um Estado. Hoje de manhã eu estava vendo na Globo News, na CNN hoje, Israel cortou. Não vai deixar entrar. Cortou energia elétrica e vai deixar. Está deixando, já deixou a faixa de Gaza sem comida e sem água. Sem água. Enquanto Hospitais, não libertar os reféns, os sequestrados. Só que assim, o que não foi o palestino, não foi aquele povo que mora ali que sequestrou. Certo? É a mesma coisa que você, por exemplo, sequestra alguém e esse alguém está no cativeiro numa favela. Você mura a favela, né? 1 milhão de Sim. pessoas lá, 500 mil pessoas, deixa todo mundo sem água, sem comida até libertar aquela pessoa. Não, Você entende? Sim. É o que Israel está fazendo e o mundo está calado. O mundo está calado. Hoje mesmo eu estava vendo. A CNN, eles colocam assim, ataque em Israel. Aí você vê eles falando sobre Israel, sobre o ataque. Só que o pano de fundo, o que está filmando, é Gaza sendo destruído, os prédios residenciais sendo destruídos. sim. Aí você vê a mídia, os partidários, as extremas da vida, postando. Pelo amor de Deus, são vidas. Não importa se é judeu, se é palestino, étnico, não importa. Esqueceram até da Ucrânia agora. Agora ninguém mais fala da Ucrânia. As extremidades, elas estão falando verdadeiros absurdos. Absurdos. Né? Os dois extremos, né? Trazendo para a nossa política interna, tanto a extrema direita como a extrema esquerda, estão soltando uma verborragia nojenta. Né? Uns dizendo que tem que acabar com Gaza, tem que acabar com a Palestina. Outros estão dizendo que o que o Hamas fez foi um ato de resistência. E não foi. No meio disso tudo, a gente tem um jargão que diz que na briga entre o mar e o rochedo, quem se lasca é o marisco. Existem 2,5 milhões de pessoas, de palestinos, que que estão sofrendo por conta de 50 mil malucos, loucos, Sim. degenerados. Sim. E eu fico assim abismado porque a gente tem tanta tecnologia, mas tanta tecnologia, né? Para rastrear. Quando quiseram pegar o Bin Laden, demoraram muito para pegar, mas pegaram. Ele tinha todo um staff atrás dele, ele tinha todo um poderio. Esses 50 mil
Pessoas são malucos, que têm acesso a um pequeno arsenal que faz um dano tremendo. E você tem tecnologia, se juntar a tecnologia israelense, que é fantástica, americana e de outros países, né? Dá para extirpar essa gente. Só que também não adianta tirar. Vamos entrar numa utopia. Conseguiram acabar com o Hamas e com o Hezbollah. Acabou com esse povo. Se deixar do jeito que tá, Não resolve. 2, 3 anos, não vai ser Hamas, vai ser um outro nome, não vai ser Hezbollah, vai ser um outro nome. Mas essas células, elas são criadas a partir da fome, Sim, a partir da desesperança, sim, certo? A partir do desemprego. sim. Onde que surge a criminalidade? Fome, desemprego, Falta de oportunidade. Má índole também. Sim. Né? A gente não pode negar que... Sim. Né? Porque tem tanta gente que vem do lugar precário, que passou necessidades na vida e são cidadãos de bens. Mas que esses elementos, eles contribuem muito para o aumento, contribuem. Sim, né? Não tem sim, como. que é o que está acontecendo. Infelizmente, olha, eu acho que Israel tem o direito de reagir, mas vai para cima do Hamas. Eles estão indo para cima de civis. Eles estão dinamitando, eles estão bombardeando prédios de civis. Certo? Então, eu acho assim, você punir toda aquela turma, né? Toda Agora me fala uma coisa, o que esse povo vai fazer uma rave? Perto da faixa. Na fronteira com a faixa de Gaza. Não, isso Desculpa. Sim. Certo? Foi mal pensado. Não, mal pensado não, gente. Mas de jumento. Eu escutei algumas pessoas dizendo assim, muitas pessoas dizendo assim, Israel é um país seguro. Não é. Essas regiões, elas são barris de pólvora. Não. Onde eu trabalho 21 anos na muralha do presídio. Desses 21 anos, 3 ou 4 eventos aconteceram. Né? O restante foi dias normais de trabalho. Eu posso dormir lá em cima? Eu posso fazer festa em cima do muro e não vigiar? Não. A qualquer momento vai acontecer. É eminente, só não tem data marcada. Eu não marco uma festa do lado do muro do presídio. Tem lógica isso? É o que eles fizeram. Não tem lógica. Não tem lógica. Mas sim, a gente se compadece, é muito triste o que aconteceu. Não, é triste. Não eles justifica, entraram matando as pessoas, mas é necessário. Eu acho isso... Não se pode olhar para essa região do mundo e dizer assim, não, houve um acordo de paz e agora eles estão em paz. Esse povo vai brigar a vida inteira. Só vai ter acordo de paz quando determinarem um local, sim. Um espaço onde fala, a ONU é culpada. Vamos fundar o Estado palestino. Eles querem uma pátria. Mas vocês acham que, com tantos conflitos recentes, Ucrânia e outras guerras, que eu até pequei... Eu tinha pego uma matéria interessante que estava falando de todos os conflitos que estão acontecendo atualmente no mundo. Que não são só esses. Tem na África também acontecendo. Só que são os grandes, né? Que nem o Jacó falou. Economicamente, quem é que mexe com as coisas? Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, Palestina. É o que chama a atenção. Mas existem muitos conflitos. Mas vocês acham que a ONU está tomando muita pedrada e tal? Ela vai continuar existindo? Talvez não seja o momento de que possa acontecer uma reformulação em toda essa ONU ou deixar de existir? Eu acho muito difícil, porque talvez os interesses da ONU não sejam os interesses do resto do mundo. Né? Talvez, como a gente disse aqui, tem guerras que são mais interessantes para eles do que outras. Né? São mais importantes que outras. Né? Quem é que realmente... Quais são as nações que realmente mandam na ONU e qual que é o interesse delas? Será que é a paz? Se fosse a paz, é como o Jacó disse aqui. Se fosse realmente a paz, nós vamos delimitar o Estado palestino e pronto. É assim que vai ser. Né? Se junta todo aquele poderio para dar estrutura para esse povo e para regulamentar essa situação. Mas, infelizmente, eu não acredito nisso. Eu não creio. Eu também não. Infelizmente, agora se... O Hezbollah está entrando no sul do Líbano, né? Entrando também, eu acho que vai virar uma guerra regional. Sim. Eu não digo uma guerra mundial, mas uma guerra regional. Tem vários vindo da Síria, entendeu? A gente sabe que o Irã está por trás disso. Sim. Então, aquela região é bem complicada. Eu conheço mais ou menos, né? Sim. Eu sei que aquilo é bem complicado. Faz parte, né, da história da faz família. Faz parte da história da minha família, então.
Eu tenho parte da família que vem em Jerusalém, vem da Jerusalém Oriental, né? Que é palestino, na verdade. Né? São armênios nascidos em território que seria a Palestina. A minha avó já era armênia, de etnia armênia, nascida dentro do território sírio. Meu avô também. Apesar do meu avô ter entrado no Brasil com passaporte libanês, porque dos 12 anos que ele perdeu o pai, mataram o pai dele na frente dele. E ele fugiu pro Líbano com 12 anos. A Cruz Vermelha inglesa levou meu avô, operou as vistas do meu avô, que ele ficou cego, e levou ele pro Líbano. E meu avô ficou no orfanato dos 12 até os 18 anos dentro do Líbano. Então, eu falo que meu avô é a única pessoa que eu conheço que teve 3 nomes. Meu avô, quando nasceu, ele chamava Hagop. Depois ele foi pro Líbano. Chegou no Líbano, eles colocaram Yaqub. O I. Claro que ele entrou no Brasil, tiraram o I e botaram o J, virou Jacob. Por isso que o pessoal fala Jacob, tá errado? Tá, porque era Yaqub. Aí botaram o J. Né? Minha avó, por exemplo, não chamava Cirana, minha avó chamava Cirano. N no final. Botaram um A. Né? Brasileiraram. Na hora de entrar, filho, põe qualquer coisa. Kokchan, por exemplo. Kokchan tá errado. O meu sobrenome tá totalmente errado. Seria Geogjan com G ainda. G-E-O, Geogjan. Esse é o sobrenome da família. Agora aqui no Brasil botaram um K, minha avó e minha tia Mara é Keukjan, né? Meu avô era Keukjan, com K-E-O. Depois que ele naturalizou o brasileiro, depois que minha tia nasceu, o cara errou, colocou Kokchan. Aí meu pai nasceu, ficou Kokchan. Então eu tenho a irmã do meu pai é Keukjan e o meu pai é Kokchan. É tudo erro de cartório. Vai mudando, né? É o cara lá na hora de escrever. Na hora de escrever, esculhambaram tudo. Então, uma dúvida que ficou, acho que é importante destacar, inclusive para quem não é de Mongaguá, que acompanha o Pé na Areia, porque a gente tem uma novidade que em breve vai se consolidar, a gente também está montando estúdio em Santos. Bacana. A gente vai estar lá em Santos também para pegar a parte mais norte. Jacó, uma dúvida que ficou, o Jacob foi o prefeito de Mongaguá? Não. Meu avô. Seu avô? Meu avô. Seu pai foi prefeito? 3 vezes, e o José Cesário Pereira Filho, que é o primeiro prefeito, é meu avô por parte de mãe. Ah, tá. Ele é pai da minha mãe. Eu tenho um avô que foi o primeiro prefeito. Só que é o José Cesário Pereira Filho. Tá. Aliás, eu fui o único neto que ele conheceu. Então é interessante. Quando ele faleceu, eu tinha 8 meses. Meu avô, pai do meu pai, nunca foi prefeito. Ele chegou em 1929 em Mongaguá, né? Mas 1929. Na verdade, a minha família tá aqui desde 1927. Porque o tio do meu avô chegou em 1927. Aí meu avô... pensar na festa do Porque aqui era do centenário, São né? Vicente, né? Do Rio pra lá era São Vicente. E o meu avô morava também em São Vicente, só que na parte da Biquinha ali, né? Em outras áreas. Depois o meu tio veio em 1927 pra cá e chamou meu avô em 29. Mas o tio dele, na verdade, o irmão do pai, era Kokchan também. Então a família Kokchan tá desde 1927. O registro da chegada do meu avô em Mongaguá é 1929. E é da minha avó Cirana em 39. Então, tem que pensar logo na festa de centenária. É verdade, tem que fazer. Porque é importante. Pegando o viés da religião, ensinamento, os livros e tal, até na Umbanda também existe um certo sincretismo entre algumas questões católicas, e obviamente eu estou falando isso de orelhudo, você explica melhor. Não, certo? Não existe o sincretismo. Existe, a Umbanda é fundada dentro do também dos fundamentos da Umbanda é o sincretismo. Né? Tá. E como é que o evangélico vê não só o conflito Hamas, Israel, mas os ensinamentos que a Bíblia fala sobre essa questão do homem, da busca pela paz, o que deveria, em tese, meio que talvez seja utópico, mas qual que é o caminho que o homem deveria trilhar para chegar à paz ou conviver melhor, respeitar melhor as pessoas? Se fala muito dos mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Para o judeu não são nem 10, os judeus são 635 mandamentos. Só que quando Jesus veio, ele basicamente reduziu para 2 mandamentos e depois para 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois ele disse, se alguém quer ver após mim, ame o seu próximo como eu amo. Então ele reduziu isso, ele disse, você não vai agora, eu não vou mais amar o Jacó como eu me amo. Eu preciso amar o Jacó e o Jacó precisa me amar como Deus me ama e como Deus o ama. Porque a gente mesmo, a gente não se ama.
O médico disse que eu não posso comer açúcar. E o que eu faço? Come açúcar. Eu como açúcar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Mas eu não posso comer açúcar, eu como açúcar. Então isso mostra que eu não tenho uma consciência de amor por mim mesmo tão perfeita para mim poder amar o Jacó. Se eu não faço bem para mim, que dirá para o Jacó? Só que dentro dessa palavra amor, compreende a palavra que o Jacó disse quando chegou aqui, antes da gente ligar as câmeras. É o respeito. Minha tia faleceu e o casamento dela durou 54 anos. Até a morte separar. Eu perguntei para ela uma vez, tia, qual o segredo? Ela falou, meu filho, eu não sei se eu amo o seu tio hoje ainda, depois de 50 e poucos anos. Mas eu respeito muito seu tio. Então, respondendo sua pergunta, o que as religiões precisam ter é amor e respeito. A partir daí, pouco me importa como é que o Jacó vai expressar a fé dele. Não importa. É a fé dele. É a maneira, é a estrada que ele encontrou, é o caminho que ele encontrou. Pode ser que nós nunca vamos chegar a um consenso e sentar, dizer para o outro companheiro, você tinha razão. Não, a sua forma era certa, a sua forma tinha razão. Talvez a gente nunca chegue a isso. Porém, o nosso Deus é um só. O nosso objetivo é um só. Isso a gente só consegue, eu só consigo aceitar a forma dele fazer e ele a forma de eu fazer, não com tolerância, porque hoje eu refleti sobre isso. Eu falava de tolerância, achava que era uma palavra bonita. Não, feia. E ela, a partir desse programa, ela ficou feia pra mim. Pesada. Sério, pesada. Porque quando eu tolero, eu tô tolerando, eu tô tendo, sabe? Eu vou te tolerar. E não é isso, né? Cristo não veio e Deus não está aí para nos tolerar, é para nos amar. E é o que nós precisamos replicar esse comportamento. Eu falo sempre que você prova quando você ama, porque amar o teu igual é fácil. Uhum. Amar o teu diferente é difícil, né? Amar o filho bonzinho, aquele que estuda, passa na faculdade em primeiro lugar na USP, né? Esse é fácil. O duro é amar o filho torto. Sim, né? Sim. Então eu acho o seguinte, a palavra respeito, tudo isso que você falou, resume numa coisa só, respeito. Respeito. Certo? Eu vou, assim, gostei, você é um pastor evangélico e você falou algumas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, Deus é um só. Olha, vindo de um pastor. Porque a maioria dos pastores, o meu Deus, eu já aguentei isso muito pela cara. Certo? Eu sou um bandista desde os 12 anos. O meu Deus, quer dizer, o teu não é nada. Né? Eu acho que dá para ter paz entre as religiões? Dá, a partir do momento que uma respeite a outra. Mas, por exemplo, desde quando a religião de matriz africana no Brasil é respeitada? Não é. Principalmente pela Igreja Católica, ela é desrespeitada pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica, mas eu não posso generalizar. São todos os padres que desrespeitam a igreja, a Umbanda? Não, tem padre inclusive que faz missa afro. Né? São todos os pastores que desrespeitam a Umbanda, as religiões de matriz africana? Não. O Fidelis acabou de falar que Deus é um só e que nós temos que nos respeitar. Só que grande parte não nos respeita. Existem, historicamente, isso vem lá da escravidão, religião de matriz africana. Por que existiu a escravidão? Porque qual é a condição para você escravizar? Qual é a tua condição de escravo? Para escravizar você tem que diminuir. Foi o que aconteceu. Com o aval da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eu sempre falo historicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana balizou, endossou a escravidão no Brasil. Tanto é que os escravos vinham, né? E naquela época o Estado não era laico. Os escravos eles tinham o idioma pagão, para eles eram pagãos. Sim. A cor era uma cor... A cor da pele deles era uma cor que não, fora dos padrões dos brancos europeus que viviam aqui, dos portugueses, né? E fora, por exemplo, eles chegavam no Brasil, eles tinham o nome pagão. O nome de origem dele, do idioma de origem, né? Eles falavam o idioma pagão. Então eles eram batizados com o nome de santos católicos. E o sobrenome era geralmente do dono do dono deles, né? Tanto é que nós temos tantos Silvas, tantos Souzas, né? Tantos Santos. Né? Consequentemente, a crença deles também era uma crença pagã. Né? Eles, segundo a Igreja Católica,
os orixás que eram cultuados eram deuses pagãos ou demônios. Só que isso perdura até hoje na cabeça de alguns ignorantes. De alguns não, de muitos. Então, por exemplo, nos meus livros sagrados, nós não temos demônio. Nós não temos demônio. Nós não citamos a palavra demônio. Aí as religiões pegam os demônios que estão nos seus livros sagrados e transferem para o meu sagrado o demônio que está no livro dele. Você entendeu? Sim. Aí, historicamente, na Bíblia, nas religiões cristãs, você tem que combater o demônio. E a partir do momento que você fala que determinada religião cultua o demônio, e para muitos pastores e padres, o meu Ogum é demônio, o meu Xangô é demônio, a minha Iemanjá é demônio. Os radicais fazem o quê? Precisamos combater o demônio. Aí você nasce a discriminação e o racismo religioso. Olha. Falei o nome de Xangô, é Xangô aqui. Dando o sinal dele. Tô aqui. Você entende? Só para contextualizar rapidinho, que às vezes o microfone não captura o som, mas acabou de dar um trovão. Né? Que é o orixá do trovão, né? Então, eu acho assim. Primeiro, precisava parar com isso. Respeitar. Por que ninguém fala do budismo? Porque o budismo, por exemplo, se você pegar, ele cultua a imagem, Sim. como nós cultuamos. Ele põe incenso, ele acende vela, ele faz oferenda com frutas, com comidas, né? Como a Umbanda faz, como o Candomblé faz. Nesse sentido, as semelhanças são grandes, né? Crê na reencarnação e cultua o antepassado. Por que ninguém ataca o budista? É religião de branco. Você entendeu? Sim. É religião de branco. Não é religião de matriz africana. Não é religião de preto. É por isso que ninguém ataca. Então, o desrespeito religioso, ele está assim, no Brasil. Não vamos entrar em assunto de política, mas, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, ele se aliou aos evangélicos, a esposa dele extremamente evangélica. No primeiro ano de governo dele, ele pegou um quadro dentro do Palácio do Planalto, feito pela pintora renomada brasileira, pintora de Janira, que eram 5 orixás femininos, 5 iabás. Estava no Salão Nobre, ele mandou tirar, mandou lá pro porão. Botou uma réplica de uma gravura uma outra gravura no lugar. Não quis o quadro dos orixás. Jogou, agora ele subiram de novo, colocaram no lugar, veio com 2 furos de caneta. Quer dizer, se o desrespeito religioso e pelas religiões de matriz africana começa do presidente da república, o que você vai querer dos outros? O que você vai pedir e exigir dos outros? Você entendeu? Efeito manada, né? É efeito manada. É a mesma coisa do que a gente está vendo nos conflitos, seja até na Rússia, que a gente comentou pouco. Tem o Putin, ex-KGB, ex-agente secreto da KGB. Aí ele dita as regras. Ele é o líder. Gera um efeito manada. Então, hoje em dia, quem é uma liderança... Tem que tomar cuidado. E aí pega também essa questão política... Que nem aí também pega tanto do Bolsonaro que cometeu erros, ou outros presidentes também cometeram erros, como o Lula também pode falar uma besteirada e também pode gerar um efeito absurdo. Que nem foi, como acho que vocês viram, que até está sendo apurado pela CGU, se não me falha a memória que eu li ontem, teve um evento de saúde pública que teve uma apresentação... Não, aquilo foi um absurdo. Você viu isso? Chegou a ver a cena? Não. Teve um evento da saúde, falar sobre saúde pública. Mas aonde esse evento? Ministério da Saúde. Eu não lembro o local, mas foi pago 1 milhão para fazer esse evento. Certo? É um evento que fala sobre saúde. Aí o que acontece? Teve uma apresentação sensual até demais, uma apresentação dita cultural, e extrapolou. Inclusive, até deu exoneração, se não me falha a memória, do cara responsável por isso. E foi gasto 1 milhão num evento falando de saúde, mas não tinha nada a ver essa apresentação. Eu não vi essa matéria, eu não vi em jornal nenhum. Certo? Não vi em lugar nenhum. Olha que não vejo só Globo News, que não fico atrelado. Eu vejo CNN, eu vejo vários outros. Eu vejo até a Band News, vejo a Record News. Eu não vi isso aí em lugar nenhum. Certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado também com essas notícias. Tá na CNN. Tá na CNN, eu não vi. Mas eu não vou discutir aquilo que eu não vi. Sim. Mas se fez, é um absurdo. Né? Primeiro você gastar R$1 milhão num evento, né? O que é isso aí? É o evento. Band de jornalismo? Não, isso aqui foi o que apareceu, mas passou na CNN. Manda depois essa matéria pra mim, pra eu ver, por favor. Eu acho assim, sabe?
nós estávamos falando de tolerância e respeito. Sim. Tá difícil a gente, por exemplo, entrar num consenso, né? Quando eu fui no podcast do Guinho, Sim. há pouco tempo, e ele fez uma pergunta, até eu estava com a minha irmã, referente a cotas. O que eu achava das cotas, né? A minha irmã deu a opinião dela e eu dei a minha opinião. Eu falei que era favorável às cotas. Ele se assustou. Eu falei, eu sou favorável às cotas, porque nós temos que reparar erro histórico. Ah, mas todo mundo é igual desde que o branco e o negro, os dois na mesma condição, vai disputar a mesma vaga e 80% dessa vaga vai para o branco e não vai para o preto. Você entendeu? Historicamente, quando acabou a escravidão, foi aquilo que eu falei no podcast, quando acabou a escravidão, trouxeram os europeus. Terra, alojamento, com passagem, com comida, com terra para plantar e com oportunidade de emprego. E o ex-escravo foi para onde? Para palafita e para favela. Aí o pessoal fala, mas isso foi há muito tempo. Não, foi 1888. Não, nós somos um país muito jovem. Certo? Nós estamos o quê? Recente. Há 3 gerações. Há 3 gerações. Sim. Foi agora. Então, na verdade, você tem que reparar sim. Você tem que fazer uma reparação. Agora, o que tem que parar é com os ataques em cima das igrejas, das religiões de matriz africana. Porque, voltando ao assunto, se eu tenho que combater o demônio, se a minha fé manda eu combater o demônio, as casas de Umbanda em Candomblé, do Rio de Janeiro, da favela... É isso que eu ia dizer agora. De dentro do presídio, quando o traficante é convertido a determinada religião, a ordem passa de dentro do presídio para entrarem, matarem, saquearem, depredarem. E está tendo muito chefe de terreiro, muito pai de santo e mãe de santo assassinado por esse radicalismo. É que a mídia não mostra. É isso que eu ia dizer agora. Isso é algo que não aparece, uma por causa da complexidade do que acontece no morro. Grande parte fica no morro mesmo. E outra que a mídia não vai bater de frente com o tráfico também, então não vai mostrar. Mas a gente sabe que hoje em dia com isso aqui a gente, né, é informação em tempo real. E por você também conhecer muitos, né, por ser o seu local onde você conhece as pessoas, acredito que você fica sabendo de coisas que a gente nem imagina. Sim. Né? Infelizmente. Mas eles entram, depredam, muito triste. Matam, é triste. Isso é intolerância, falta de respeito. Eu acho que cada um deveria, pegando na onda do respeito, cada um no seu espaço, cada um toca a tua vida, sua comunidade, seus amigos, suas sendo lideranças ou não. Acho que o grande ponto que falta é isso. E também, aí pega, acho que talvez a gente concorde nisso, existe uma minoria ditando as regras de como o mundo funciona, né? Sim. E é isso que tá levando as pessoas a conflitos absurdos, que nem uma meia dúzia, pegar o caso da ONU. O cara toma uma decisão, como também fizeram separando a Alemanha, depois caiu, ou vários conflitos que acontecem por aí, separando as Coreias e tal. E aí gera o extremismo, porque a fome dói, né? O ser humano dói. Sim. E inclusive tem muitas utopias na ficção, seja Netflix, no Amazon, Globoplay e tal, não sei o quê. E se levanta essa bandeira. E se uma situação extrema forçasse a humanidade a trabalhar junta? Tem uma série, se não me engano, inclusive é chinesa, que fala de um efeito astrofísico, astronômico tal, de uma possível destruição do planeta, que toda a humanidade tem que se unir para evitar o extermínio total, né? Inclusive, Jacó, até pontuando recentemente, eu vi 2 séries também que fala inclusive na grande mídia, né? Que fala das matrizes africanas, que eu nunca tinha visto antes ser incorporada a obras de ficção, que é o Deuses Americanos, que está no Amazon Prime. Fala das divindades, e é bonito ver, que fala sobre várias entidades. Tem uma cena incrível de um povo passando para entrar nos Estados Unidos, né? Aí das águas sai um Jesus latino. Ah, eu vi alguma coisa. Sabe, acho que é Messias. Não, tem a Messias, mas essa é no Deuses Americanos. O Messias, que é uma série também incrível, da forma como é contada.
E mais recentemente, tudo bem que é uma ficção baseada em um jogo, que é o Castlevania. O Castlevania Noturno, uma das personagens invoca Ogum, ferro, né? É o deus da forja, né? Do ferro. Eu acho muito interessante porque aos poucos está se caindo também esses bloqueios e a cultura está sendo exposta Eu da acho que forma mais ampla. você não tem obrigação, por exemplo, você não é obrigado a crer na cultura afro, no orixá, por exemplo, que são seres encantados. Na verdade, cada orixá representa uma parte da natureza. Você não tem obrigação de crer nisso, mas você tem obrigação de respeitar. Sim. Como parte da cultura de um povo que é o povo brasileiro. Sim. Mas a base, eu há muito tempo, durante muito tempo eu dei palestra na Fundação Casa sobre cultura afro-brasileira. Você acha que tem ciência disso? Sim. A Fundação Casa me chamava e eu dava palestra para os meninos na Semana do Zumbi dos Palmares sobre cultura afro-brasileira. O pessoal ficava assim. Tinha até uma senhora que participava lá, que trabalhava lá, que ela era evangélica até. Falou que era evangélica, se respeita, né? E aí ela ficou assim meia quando eu comecei a falar das comidas. Porque a cultura afro no Brasil, nós falamos parte do... Por que difere o português de Portugal do português do Brasil? Quando o estrangeiro vai aprender português, ele tem português brasileiro e português de Portugal. É o sotaque? Não. É porque nós temos grande parte das palavras que nós falamos no nosso cotidiano em quimbundo, em dialeto quimbundo. E do século XVI são os primeiros negros que vieram para o Brasil, os angolanos, né? Angola, Congo. Então, é o dialeto quimbundo. Nós falamos hoje samba, ginga, miçanga, batuque, nós falamos cochilar, nós não falamos adormitar, né? Cochilar não existe em português Portugal. Portugal é adormitar, ou uma cesta, né? Nós falamos cochilar em banto. Então, as comidas que nós comemos são comidas dos orixás. Parte das comidas que nós gostamos. Você gosta de uma farofinha? Você gosta de uma feijoada? Amo. Né? Você gosta de um Amo. acarajé? Amo. Eu sou louco por um acarajé. E aí? De onde vem essa comida? Essa comida vem do barracão de candomblé, essa comida vem da senzala, essa comida vem da África, cada comida representa o orixá. Certo? Couve, né? E nós comemos. A mulher vai pra praia, coloca a canga. Sim. Sabe? Os adornos que as mulheres usam, no samba, os instrumentos, né, que fazem parte do carnaval ou do samba, do nosso cotidiano, da música brasileira, são instrumentos africanos, sabe? Então, assim, como que você tenta denegrir uma cultura que faz parte da cultura do teu país? Jacó, por que isso é ignorância minha mesmo. Macumba. Né? Se vai se dirigir a alguma pessoa de raiz africana, é um macumbeiro. O que é isso? Verdade, Esse macumba é um instrumento. Existem duas vertentes. Uma é um tipo de instrumento, né? Outro era o nome pejorativo dado no Rio de Janeiro a alguns. Na verdade, a Umbanda ela foi fundada em 1908, né, pelo Zélio de Moraes. Mas antes disso, existia um ritual chamado macumba, que eles não se intitulavam macumbeiros, mas existiam alguns rituais de incorporação, né? Porque o único lugar que existia a incorporação de espíritos era nos centros espíritas, né? Só que se você na época, por isso que foi fundada a Umbanda, se você recebia o espírito de um ex-índio brasileiro ou ex-escravo, né? Alguém que não tivesse sido culto ou nobre, era expulso o espírito da mesa e o médium por praticar baixo espiritismo. Por isso nasceu a Umbanda. Porque a discriminação não foi só entre os seres, foi também entre o mundo espiritual. Então, a Umbanda veio para dar oportunidade a esses espíritos se manifestarem e também prestar o papel dentro da sociedade e a caridade, né? E participar também do processo de evolução. Para isso, a Umbanda foi fundada. E a macumba, antes de fundar a Umbanda, existiam uns rituais que as pessoas no termo pejorativo chamavam de macumba. Então, por isso que ficou o termo macumbeiro, né? Sim. Mas macumba também é um instrumento. Sim. Assim, mas o termo é a mesma coisa que chamar o evangélico de crente. Sim. Ele é crente. Não, ele é evangélico, né? Crente eu também sou. Sim. Eu creio nos meus orixás, eu creio nos meus guias, eu creio em Deus. Sim. Né? A Umbanda é cristã, eu creio em Jesus. Então, eu sou crente. Mas é um termo pejorativo. De eu chamar o evangélico de crente. Então,
Eu acho importante você pontuar isso, Jacó, e também o Wagner, a questão do Jesus. O Jesus está presente tanto na Umbanda como A existe Umbanda isso. é uma religião cristã. É porque na Umbanda existe a similitude, né? O sincretismo. É o santo católico com o orixá. Mas isso foi feito através de dentro da senzala, né? O negro, ele não podia cultuar o seu orixá. Então ele tinha que fazer. Ele podia cultuar o santo católico, da forma dele. Então ele pegava a imagem de santo católico que mais lembrava ou significava o orixá, né? Então ele pegava o São Jorge. Bom, São Jorge é um guerreiro, tá guerreando. Qual é o guerreiro do panteão africano? É o Ogum. Então eles abriam um buraco embaixo, colocavam os otás, que são os axés, a pedra, faziam um pequeno assentamento do orixá dentro daquela imagem e dançavam, manifestavam, cultuavam o Ogum para quem via de fora, o padre, o opressor, né? Ele tá, do jeito dele está cultuando os nossos santos. E aí nasceu similitude, o sincretismo, né? Mas Ogum não é São Jorge, né? Oxum não é Nossa Senhora. Só que você vai no altar de Umbanda, é um altar, tirando a Iemanjá, é um altar católico, né? Uma vez eu falei pro padre, ele quase me bateu. Falei, padre, a religião mais parecida com a igreja católica é a Umbanda. Não, isso não é verdade. Eu falei, é sim, padre. Vocês acendem vela, nós também. Vocês queimam incenso, nós também. Vocês rezam Ave Maria, Pai Nosso, nós também. Vocês têm imagem de santo, nós também, e os mesmos. Eu falei, a única coisa que difere são os rituais, eu falei para ele. E vocês creem na ressurreição e nós na reencarnação. Como grande parte das religiões milenares. Hinduísmo, budismo e por aí afora. A crença é na reencarnação e não na ressurreição. A crença da ressurreição veio a partir do cristianismo. Aliás, diga-se de passagem, o cristianismo, muita gente não sabe, nasceu na Armênia. O primeiro estado cristão do mundo foi a Armênia, em 301 d.C. E o primeiro santo do mundo chama São Gregório Iluminador, que nós chamamos em armênio de Surp Krikor Savorite. É armênio. O berço da cristandade do mundo não é Roma, é Armênia. A primeira igreja construída no mundo está na Armênia, chamada Etchmiadzin, que é a catedral. Inclusive a Armênia, a religião cristã armênia, apostólica armênia, ela tem o Papa próprio, reconhecido pelo Vaticano e não subordinado. A Roma aparece com Constantino querendo dizer que o Império... né? Roma foi em 380. Aparece depois. Os evangélicos não cultuam imagens, é isso? Não. O único objeto é a palavra, a Bíblia. A palavra, a Bíblia. E nessa questão de rituais, como é que funciona? Eu tô fazendo de orelhudo. A liturgia do culto nossa é baseada em louvores, músicas, que é presente Sim. Né? Acho que em toda religião a música é. E a palavra, né? Estudar a Bíblia, pregar a Bíblia. Porém, assim, não adianta pregar a Bíblia, histórias bonitas, fantásticas, pregar qualquer um prega, né? Qualquer um prega. Qualquer pessoa que pegar, for um bom contador de história, vai contar a história da Bíblia e fazer a pessoa chorar. A questão é praticar, né? A prática no sentido de se relacionar com Cristo. Não é um conjunto de regras. Você é crente? Não pode. Então, a gente costuma usar uma piadinha. O jovem chega e pergunta para o pastor o que ele pode fazer, o cara não pode fazer, né? E o pastor vai dizer, você pode fazer tudo. Absolutamente tudo. Né? Mas eu posso? Pode. Eu posso? Posso. Mas se você não amar a Deus, você não vai entrar no céu. Se você quer entrar no céu, né? Se você quer viver a vida eterna, se você quer ter a vida eterna, você tem que se relacionar com Cristo. Não posso dizer assim, ó, você não pode usar essa roupa, você não pode comer essa comida. Eu já vi situações de pastores se levantando porque foi servida uma comida de raiz africana, não come. Mas que idiotice é essa, gente? Idiota. Isso é uma idiotice. Eu já vi em reuniões de pastores se colocar uma garrafa de Coca-Cola e um pastor levantar por causa da garrafa de Coca-Cola. E aí eu fui perguntar para ele para tentar entender o que era, né? Ele, não, porque essa letra, se você coloca aqui, forma a palavra diabo. Isso é uma ignorância muito grande. Muito grande. Então a gente tem que fazer as nossas meia-culpas, né? Existe muito pastor que acredita mais no demônio do que em Deus. Eu fui na época, eu era
vereador, eu já fui em algumas igrejas evangélicas, eu participei uma vez de um culto, uma igreja aqui, onde o pastor falou mais em nome do demônio do que em nome de Deus. Eu devia ter contado. Mas ele falou, mas demônio, porque temos que combater o demônio, porque o demônio. Eu falei, meu assessor do lado, eu falei, ele não falou de Deus. Você entende? Deixa eu só fazer um pequeno esclarecer um pequeno detalhe. Nós não cultuamos imagem. Nós não adoramos imagem. A imagem, ela simplesmente representa aquilo que nós acreditamos. É a mesma coisa que você tem, é um ente querido, né? Você tem um ente querido que você tem a foto dele na tua sala. Cultua a foto do teu ente querido, né? Não. Você tem uma foto de um parente teu vivo, muito querido na sala, uma foto de família, você cultua aquilo. Aquela foto é teu Deus, é teu santo? Não. Na verdade, as imagens, elas são representativas. Nós não cultuamos imagens. Entendi. Seria como a cruz para nós. Uma cruz para vocês. Vocês cultuam a cruz. Ela é símbolo. Sim. Ela é um simbolismo do cristianismo, é a cruz. Então, a pessoa vê a cruz, ela respeita. Se você vê uma gravura, eu já fui em igrejas evangélicas que você tem a gravura com Jesus. Sim, sim. Você cultua. Qual é a diferença da gravura na parede, da foto na parede, ou da imagem de Jesus de barro, ou de gesso, ou de resina, que hoje fazem muito de resina? Qual é a diferença? É muito mais fácil, até para a pessoa se concentrar, direcionar, canalizar, olhando para aquilo que ela acredita, do que olhando para essa cortina ou para o Robson. Sim. Né? Sim. Você falou falou bastante televisão. de perseguição e elas acontecem mesmo. Aí eu vou fazer vou aproveitar a oportunidade aqui, né? Nós temos um monumento à Aparecida muito bonito na entrada da cidade. O outro é Iemanjá, muito bonito na entrada da cidade. São Pedro Pescador, que eu vi você em uma sessão defendendo muito, porque estava abandonado, largado aquilo. Né? Sim. E tá bonito hoje, iluminado. Nós só temos uma praça da Bíblia que nem a Bíblia mais tem. É menor que um pão de ônibus. E ninguém olha para aquilo. Você, na época, chegou a questionar quando colocou essa São Pedro. Eu lembro, eu estava na sessão, mas a gente não ouve falar nisso. Né? É necessário a gente começar a pensar, porque às vezes a gente analisa o lado da perseguição que é real, da marginalização que fazem com as religiões afro, mas guardadas as devidas proporções, o pastor é ladrão, o pastor faz lavagem cerebral. Quando a gente chega nessas questões de cidade, nós não temos o mesmo tratamento. A gente não, por exemplo, a Marcha para Jesus, a gente não tem o mesmo tratamento. A gente precisa suar muito, se bem que eu sou contra dinheiro público colocado em Marcha para Jesus. Eu acho que assim como eu consigo manter a minha igreja com o povo que a gente tem, se a gente quer ter uma Marcha para Jesus, para começar, o povo evangélico deveria se unir para fazer isso. Né? Mas se nós temos referenciais pontos, né, como o Monumento a Iemanjá, a Aparecida, São Pedro Pescador, nós deveríamos ter também um olhar com mais respeito, né, para a população que tem a denominação evangélica, né, a fé evangélica. Acho que só para pontuar também, acho que tem que ter o respeito a Sim. todas as formas de crença. Sim. Não me falha a memória, enquanto eu trabalhava na Câmara ainda, recentemente, teve um grupo de budistas que acho que falaram com o Cafema e tal, que queriam também implantar algum local de... Não me recordo os detalhes. E foi negado também. Acho que certas coisas não tem que ter impedimento político ou partidário. Tem que deixar as pessoas. Eu acho que essa livres, questão, né? foi o dia do candomblé na cidade. Eu acho que não sei se foi o mesmo evento, mas teve o dia do candomblé que teve uma reação muito forte na Câmara, encheu-se a Câmara até que fosse tirado do projeto. O meu ponto de visão naquele sentido é o mesmo que, por exemplo, foi colocado por um vereador agora, o dia do evangélico na cidade. Eu disse, gente, ao meu ver, não tem que ter dia de ninguém.
E se tiver dia de alguém, não vai faltar dia no ano. Tem que ter dia até do satanista. Exatamente. Exatamente. Que existe. Sim. O Fidelis, eu fui vereador. Sim. Uma parte da base eleitoral minha, na época, claro que os bandistas, grande parte, votaram em mim. Só que eu fui vereador de todas as crenças. Fui vereador de todos os povos. Sim. Né? Só para esclarecer uma coisa. Primeiro, São Pedro Pescador, ele veio de graça para Mongaguá. Foi doado, através da Secretaria de Esporte e Cultura, o falecido Dr. Chopin Tavares de Lima, tio da Vera. Ele doou essa imagem, essa escultura em bronze, a única no mundo. Acho que é né? dizer. É. Então, foi doado. A imagem de Iemanjá foi doada pela comunidade umbandista. A prefeitura não colocou 1 centavo. Certo? Então, eu acho assim, de fato, eu sou contra usar dinheiro público para fazer monumento a determinado segmento religioso. Porque o dinheiro que eu pago de imposto não é para fazer imagem, não é para fazer praça, não é para urbanização, para saúde, para educação, para obra pública, não é para fazer imagem de santo. Certo? Então eu quero esclarecer que tanto o São Pedro Pescador quanto a Iemanjá não custou R$1 para o cofre público. Certo? Sim. Na época, eles pegaram, inclusive eu aprovei o requerimento, eu não fui autor do requerimento, mas votei favorável ao requerimento para Praça da Bíblia. Depois ela estava jogada, eu fiz um requerimento solicitando ao prefeito a manutenção e a reforma da Praça da Bíblia. Mas eu acho assim, se você começar, faz a praça para contentar evangélico, você põe Iemanjá para contentar um bandista, né? A Iemanjá foi colocada lá porque tradicionalmente existe a festa de Iemanjá. Aliás, festa de Iemanjá que o município arrecada, né? Para Marcha para Jesus tem show, não tem? Tem subsídio. Já teve. Agora sim. Pago pela prefeitura. Sim, pela né? prefeitura. A festa padroeira também tem subsídio e show pago pela prefeitura. A Umbanda, a prefeitura arrecada. Em torno de R$600 cada ônibus que paga para entrar na cidade. E lota, né? Certo? Nós temos, em média, 15 mil pessoas. A Genor de Campos inteiro, todos os comerciantes passam a noite durante 3 dias ganhando dinheiro. Não fica uma pousada, um hotel, uma casa de aluguel vazia. Além de ser um evento turístico, cultural, é um evento financeiro. E ainda os umbandistas pagam. Então, a prefeitura tem receita com a festa de Iemanjá, que esse ano vai completar a 33ª edição. Então eu queria deixar bem esclarecido. Sim. Não teve R$1 de gasto da prefeitura para a colocação da estátua de Iemanjá. A Federação Umbandista do Grande ABC que bancou, porque ali ficou o marco, foi para fazer um marco no local onde historicamente acontecia a festa. Acontece a maior festa religiosa de Mongaguá em público, não em importância. Importância cada um tem a sua. Sim. Eu não posso falar que a festa de Iemanjá é mais importante do que a Marcha para Jesus, nem que o dia da padroeira. É questão de Mas em tamanho, em tamanho, em quantidade, em volume de população, de público, é a maior de Mongaguá. Infelizmente, nem todos reconhecem isso. Na verdade, acho que é a maior do litoral, não vou falar de outro. Não, a Praia regiões. Grande é maior. É maior? Praia Grande é maior. A gente já ir caminhando pro finalzinho, que já o tempo voa, né? Mas olha, rápido, hein? Inclusive, já se passou uma 20. hora, já 20 para meio-dia. 20 para meio-dia. Eu sei que você tem um compromisso. Tem um compromisso meio-dia. Só pra gente já pincelar aqui e já deixar em aberto, porque a gente estica esse assunto ou outros assuntos, que acho que o debate é importante, porque essa é a intenção do Penaria Podcast, é abrir o microfone para as divergências ou convergências de assuntos. Para vocês voltem aqui para a gente discutir outros assuntos que eu acho importante. Certeza. Inclusive, a gente tem espaço para mais uma pessoa, a gente pode criar também colocar um católico ou outra vertente para a gente pontuar esses detalhes, que é isso que eu quero caminhar para o final. A gente só vai respeitar melhor as pessoas quando a gente tiver conhecimento de tudo, né? A gente tem que, como o Wagner falou, ou como o Jacó falou, a gente tem que estudar mais, a gente tem que entender o outro lado da pessoa, né? As várias outras histórias. É como no jornalismo, que eu aprendi. Você aprende que tem vários pontos de vista
sobre o mesmo assunto. Você tá vendo essa garrafa de uma forma, o Jacó tá vendo de outro ângulo, Sim. eu tô vendo de outro ângulo. O jornalismo tem que contar uma história com todas essas opiniões e os ângulos que cada um tá vendo. Então acho que esse é o momento. A gente só vai conseguir respeitar as Sim. pessoas quando a gente entender as outras Ouvir, histórias, né? Sentar e ouvir. né? Então, Wagner, pra gente ir caminhando pro finalzinho, as considerações finais, acho que talvez você concorde ou não, mas acho que o ponto do respeito é entender, é dialogar, é Sim. criar canais de comunicação, de troca de informações, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí a todos que estão acompanhando. Obrigado, Robson. Obrigado, Jacó. Foi um prazer. Passou muito rápido. E com certeza podemos voltar rapidinho, e uma hora continuar. Mas acho que de tudo isso, que a gente espreme, a gente volta na primeira palavrinha do começo. Respeito. Eu queria agradecer novamente pelo convite, agradecer por você ter chamado o Wagner Fidelis para fazer parceria, porque eu acho que isso não foi debate, foi uma parceria. Né? Debate é quando a gente diverge do outro, Sim. é aquela discussão, nós não temos debate. Aliás, é um barato que a gente se encontra, senta, toma café. Né? Tem gente que passa e fala, como é que pode um pai de santo e um pastor sentado tomando café, dando risada? Só em Mongaguá acontece isso. Nós somos seres humanos, a gente se gosta, a gente se respeita. O time que você torce, a tua religião é teu, eu sou palmeirense, entendeu? E meu pai é corintiano. Sou São Paulino. Aliás, a coisa mais democrática é na minha casa. Minha esposa é corintiana, minha sogra que mora comigo é corintiana, minhas duas filhas são corintianas e eu sou palmeirense. É você que é do contra. Tá faltando, Sabe? tá faltando São Paulino. Mas é e Santista. democrático, entendeu? Claro que quando o Palmeiras ganha do Corinthians, eu, né, sou obrigado a apelar um pouquinho. Mas, né, tá tudo em casa. Mas eu queria agradecer muito. Agradecer e dizer que cada vez que você me convida para um podcast é uma honra, certo? Eu me sinto honrado. Você falou que passou rápido. Se passou rápido é porque foi bom, né? Coisa ruim demora para passar. Passou rápido é porque foi bom. Verdade. Espero encontrá-lo não só Sim, no dia a dia, no cotidiano, mas também vários debates, vários podcasts para a gente discutir coisas boas para a humanidade. sim. Né? E o que o mundo está precisando hoje é muita oração. Né? E muito, além de respeito, oração. E vamos pedir muito para judeus e palestinos, para esse pessoal que sofreu ataque, para esse pessoal que foi sequestrado, para os palestinos também, né? Que estão Sim. sofrendo ataque, que não tem nada a ver com isso, né? E que pare isso, não só por eles, pelos armênios que estão Sim. sofrendo a opressão do Azerbaijão, pela Ucrânia, pelos ucranianos que estão sofrendo com a invasão russa, né? Aliás, o maior êxodo da história mundial está sendo dos ucranianos. Então, assim, fora isso, existem o cotidiano de guerras na África, né? Etnias, dizimando etnias. E aí, muitas vezes, a mídia não mostra porque não interessa muito, né? E o mundo precisa parar. Mas, infelizmente, nós sabemos, né, que o mundo está passando por transformação. E essa transformação começou com a pandemia. Né? E a gente vai sofrer essa transformação durante 10 anos. Então é isso que os próprios espíritos nos dizem. É isso aí. Agradecer o Wagner, ao Jacó Neto. Obrigado. Deixar aberto o convite para que vocês voltem em breve aqui. Só chamar, nós estamos aí, né? Podendo. E você que acompanhou o Penaria Podcast, se inscreva no canal, deixe os comentários, que eu acho que esse é um assunto muito pertinente. Quando você compartilha este vídeo, curte, deixa seu comentário, este conteúdo chega a mais pessoas. Se inscreva no canal e em breve estaremos aqui novamente para mais assuntos. Afinal, o Jacó e o Wagner veio aqui, nossos 112º convidados que participam aqui Que bacana. dessa discussão. E a gente está indo para o 4º ano de podcast. Parabéns. Então, é muito importante você participar disso aí. Muito obrigado, até uma próxima.